Fala, meus amigos, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E dessa vez eu vou trazer aí da Copa do Brasil, Fluminense, Bahia e Corinthians e Atlético Paranaense, para que vocês possam apostar comigo e verificar o que pode, o que dá, o que não dá para fazer nos jogos, beleza? Lembrando que para quem não é inscrito, faz a inscrição, eu trabalho de forma profissional no mercado de escanteio. Esse mês eu vou lançar o robô de escanteio no meu VIP, para quem está interessado, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Lembrando que nas apostas esportivas os ganhos não são garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos, beleza? Lembrando que eu faço uma alavancagem pré-live aqui no YouTube e ao vivo no Telegram. Tá devagar, é verdade, mas também é pela questão da data FIFA. Até as apostas também estão realmente mais devagar. Eu achei que não ia influenciar tanto essa data FIFA, mas realmente vamos ter cuidado. Se você não está acostumado a apostar na data FIFA, não faz nada. Até a gente mesmo que é apostador profissional fica aí com o pé atrás na data FIFA, até porque muitos jogadores não querem botar o pé para ter uma chance de ser convocado. Então toma muito cuidado aí na data FIFA, porque realmente as casas de apostas, elas lucram bastante aí nessa época, tá show? Olha, vamos lá. Esse primeiro jogo aqui do Fluminense aí vai começar às 7 horas, Fluminense e Bahia. Como vocês podem ver aqui, ó, o Bahia ganhou de 1-0 no jogo da ida. Aqui, ó, Bahia 1-0, teve 7 escanteios para o Bahia e 8 para o Fluminense. O Bahia conseguiu aí um resultado, né, magrinho, 1-0 em cima do Fluminense. O Fluminense vai decidir amanhã no Maracanã. Talvez eu vá lá ver o jogo, ainda não sei. Mas o que isso significa? O Fluminense ele precisa reverter o resultado. E o Fluminense é uma equipe que tem recuperação. Nas vezes que o Fluminense ficou atrás do resultado, o Fluminense conseguiu fazer os escanteios. Ó, fez em cima do Cruzeiro, fez em cima do Palmeiras, né? Também fez aqui em cima do Inter, né? Tava perdendo. Então, o Fluminense, ele consegue ter uma recuperação, mas também tem que entender que o John Arias não é mais jogador do Fluminense, então tem que dar uma olhada, até porque nos jogos aqui que o John Arias não estava participando, aqui os jogos eles mudaram. Ó. A Fluminense e América de Cali, o jogo da ida do Fluminense em casa, terminou somente com um escanteio do Fluminense. Aqui também 2 do Fluminense, então o Fluminense não está cedendo tantos escanteios assim. Então o Bahia, por outro lado, né, não está fazendo tantos escanteios também, mas está cedendo. Então a gente fica naquela, né? Se o Fluminense fazer um gol, talvez o Bahia não tenha força suficiente para poder responder. Mas no jogo da ida, né, a gente viu aqui que as equipes ficaram bem interessadas aí em fazer os gols e tiveram aí 15 escanteios. Então isso é um bom sinal, beleza? Até porque se o Fluminense fizer um gol, o Bahia vai ter que ir para cima, vai ter que entrar no jogo, tá? De chutes a gol Fluminense, isso eu tô pegando aqui os últimos 5 jogos, tá? O Fluminense está com a média de 3 de chutes a gol, uma média baixa, tá? Escanteios 3.7 também é uma média baixa para uma equipe do porte do Fluminense. Já o Bahia está com uma média de 4.8, é uma média boa, e de escanteios também 4.8, a média total das equipes é 8.5, é a média total, beleza? Juntando uma a outra e subtraindo por 2, ok? Olha, aqui eu tenho até 2 apostas para que vocês possam fazer comigo, verificar qual é a melhor estratégia para você. É o mais 8 total asiático, tá vendo aqui 9.5, vou esperar chegar no mais 8. Acredito que nos primeiros minutos aí as equipes elas vão se respeitar, eu acho que não vai ter tanto ataque perigoso assim. Posso estar equivocado? Posso, mas é a tendência. Nos primeiros minutos, principalmente no jogo da volta, as equipes tendem a se respeitar mais, ou a equipe da casa que está precisando do resultado vai dar uma pressãozinha ali no início para o Bahia sentir a pressão no Maracanã, tá show? Olha, e a outra aposta, uma aposta de contexto, é os escanteios no fim do jogo, se o Fluminense estiver perdendo ou empatando, mas tem que ter aquela velha pressão que eu falo. Se não tiver pressão, nem adianta. Por exemplo, se o Fluminense estiver vencendo de 3-0, pô, para que tu vai apostar no final do jogo? Não faz nada. Entenda o melhor momento de entrar no jogo. Mesmo se o Fluminense estiver perdendo, por exemplo, o Fluminense com expulso, não faz mais nada. Para que tu vai fazer aposta com jogador expulso? É uma outra mecânica de esporte, entendeu? Tem hora que dá para apostar? Tem, mas é muito arriscado.
Então eu normalmente suspendo as apostas quando tem expulsão. Ou vamos supor, o Fluminense fez o gol muito cedo. Então o que, que a gente faz? Não faz mais nada, espera até o final do jogo para ver se o Bahia empata, para ver se o Bahia vira. Então, meus amigos, tem que sentir o momento do jogo também. Isso conta, não tem como botar isso em número. Isso é você que tem que, pela experiência de apostador, você tem que ver qual é o melhor momento de entrar no mercado ou até mesmo de não fazer nada. E às vezes a melhor coisa é o quê? Não fazer nada. Tu vai ficar dando teu dinheiro para casa de aposta. Então fica aí os alertas de risco nas apostas, beleza? Olha, o Corinthians aí, digamos que está até confortável, né? Vou abrir aqui a 365 para vocês verem aqui, ó. O Corinthians ele ganhou o jogo da ida lá no Furacão, lá no Atlético Paranaense, né? Aqui, ó, Ceará Arena. E não foi legal para o Atlético Paranaense, porque ganhar do Corinthians em São Paulo é casca grossa, meus amigos. Não é qualquer equipe que ganha do Corinthians, beleza? Olha, mesmo que tenha ganho o jogo da ida na casa do Furacão, o Corinthians ele vai ter que ir para o jogo, beleza? Ainda mais quando o Corinthians joga em casa, é aquela pressão, aquela coisa toda, né? Os caras são viciados, são apaixonados pelo Corinthians, né? Até brinco aqui, o Corinthians é o Flamengo do Rio de Janeiro, né? Então, aqui o pessoal que é flamenguista também é bem fanático, o pessoal corintiano também, beleza? Aqui, o Corinthians ele não cede tantos escanteios em casa, é verdade, se você viu, ó, o Corinthians ele é bem agressivo em casa, e o Atlético Paranaense fora de casa não é tão agressivo, ele tá assim até na Série B, então fica muito complicado a gente depender aqui dos escanteios do Atlético Paranaense. O Corinthians ele tá com uma média de 4,6 de chute a gol e escanteio 5. O Furacão tá com uma média de chute a gol de 3,6 e de escanteios 2 fora de casa. É muito ruim o Furacão de escanteio marcado fora de casa aqui, rapaziada. 2, 1, 5, 0, 2, 4, 5. Não dá, toda hora tem um expulso. Ó. Teve expulso com Volta Redonda, teve expulso no São Paulo, na Copa do Brasil, teve o último jogo fora de casa, ganhou, mas teve expulso de novo. Então é muito complicado. O time do Atlético Paranaense está fazendo muita falta, entendeu? Tá chutando mal e mesmo assim não dá pra gente confiar num time desse. A média total de escanteios do Furacão é 7, beleza? No confronto direto, aqui já melhora, tá? Ó, no jogo da ida tiveram 10, no último jogo lá dos dois jogos, né? Corinthians e Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro passado, 11 e 13 escanteios. Então, a gente tem uma boa impressão das duas equipes quando se enfrentam. E no último confronto, né, o Atlético Paranaense buscou os escanteios, buscou o jogo em casa, né, tava perdendo e não conseguiu fazer, né? Conseguiu fazer na verdade o Race 5 e o Race 7 eu consegui um green aqui nesse jogo aqui. Beleza? Mandei lá no VIP aí o Race 5 ou 7, se eu não me engano, do Furacão, beleza? E o que, que a gente pode fazer aqui? Olha, aqui eu só tenho até duas apostas. O Race, o que, que é Race? É o escanteio primeiro a cobrar. Tá vendo aqui, ó? Escanteio primeiro a cobrar. Opa, passei. Tá vendo aqui, ó? Escanteio primeiro a cobrar. Se o Corinthians estiver precisando do jogo, vamos supor que o Atlético Paranaense tenha feito aí 1 a 0. A gente pega o Race do Corinthians. Mas vamos supor que o Corinthians fez 1 a 0, tá descansando, tá só esperando o Furacão vir, o Furacão tá atacando, tá fazendo escanteio. A gente pega o Race 5 do Furacão. Mas é uma aposta de contexto, rapaziada. Tem que saber o melhor momento, tá? E a outra aposta, não é segredo, tá? É o Race, é os escanteios no fim do jogo, se alguma equipe estiver perdendo. Então vamos supor aqui, né, que o Atlético Paranaense aí faça um golzinho, né? O Corinthians vai ter que ir para cima. Aí a gente pega os escanteios no final do jogo. Aqui eu não pego o total de escanteio asiático, não pego mesmo. Esse jogo está muito perigoso. Eu vou esperar uma oportunidade ao vivo, beleza? Olha, sugestões, dúvidas, críticas, deixa aí nos comentários para que eu possa entender o que você mais precisa ou o que você mais tem aí a me dar a sua opinião, beleza? Um grande abraço, meus amigos. Fui, valeu.